Oi gente, tô eu aqui, vou fazer um vídeo bem espontâneo, tá? Como eu tô mesmo, do jeito que eu estou agora, nesse momento, sem maquiagem, sem nada, de pijama, bem do jeito que eu tô mesmo, muito frio hoje, agora neste momento, 11 graus, o dia inteiro fez 11 graus hoje. Mas eu vim aqui porque eu tenho recebido bastante perguntas, né? Tem vindo muito inscritos novos no canal, através daquele vídeo que eu fiz do luto, do último que eu fiz, e muita gente que tá passando por esse momento, né? Eu não vou dizer problema, porque eu já não penso mais que coisas às vezes ruins que acontecem na vida da gente possam ser chamadas de problema, porque depois que a gente supera, a gente vê que foi necessário, talvez foi importante para a vida da gente, porque a gente cresce com as coisas ruins que acontecem na vida da gente. Então, momentos difíceis às vezes são necessários, e eu acredito que tudo é propósito de Deus. E assim, gente, eu digo pra vocês que eu pensar dessa forma hoje é muito estranho, porque eu não pensava assim. Eu tô passando por uma fase do luto que eu acredito que seja de ressignificação. Depois que eu fiz aquele ato em que eu entreguei, né, o meu filho pra Deus, apesar de que às vezes pode dizer, como entregar? Deus tomou sem me perguntar. Deus tomou, Deus tirou de mim sem me perguntar se podia ou não. Pode até ser verdade, só que uma parte fica com a gente não entrega. Eu não tinha entregado. Deus até poderia ter tomado, mas eu tava segurando pra mim, sabe? Eu não queria acreditar que aquilo tinha acontecido. Então são fases do luto que a gente tem que passar, e uma das fases é essa, de negação, a de não aceitar, de ficar com raiva, de ficar até às vezes brava com Deus. E só que depois que a gente aceita, sabe, perda, e que a gente entrega pra Deus isso, e a gente se livra dessa mala que a gente fica carregando, pesada, e que a gente realmente libera, né? Eu liberei o meu filho e tirei, assim, esse peso do coração, e algumas coisas começaram a acontecer depois daquele dia, e é isso que eu queria estar falando aqui nesse vídeo, sabe? O que aconteceu depois daquele dia. Eu cheguei a comentar, né? Falei no vídeo que quando eu saí do cemitério, quando eu entrei no carro, eu tive a sensação de que estava faltando alguma coisa. Parecia que eu tinha, sabe? A impressão do que eu tinha chegado lá com uma coisa e eu tinha saído de lá sem essa coisa. Se vocês entenderam? É muito estranho, gente. É uma sensação muito estranha. Foi muito esquisito. Eu entrar no carro e eu olhei pro lado e eu fui procurar, tipo, automático, assim, eu fui procurar, e daí mas o que eu tô procurando? Daí eu olhei assim, a carta, eu deixei a cartinha lá. Tipo, eu tinha deixado uma coisa minha lá. Então eu saí com essa sensação, só que eu saí mais leve, porque a impressão que eu tive é de que eu deixei um peso, de que eu deixei uma mala pesada lá, e voltei leve pra casa. E voltei sentindo aquela paz que eu contei pra vocês, e eu sinto essa paz até hoje, só que eu tô conseguindo ser grata agora por um milagre, por uma coisa um sentimento muito estranho, mas é um sentimento de gratidão, gente, e pode até ser loucura, né, falar nisso assim, mas é isso que eu tenho sentido hoje, neste momento. Quando eu olho pra tudo que eu passei, eu sinto gratidão, e pode ser loucura, porque eu sofri bastante. Eu tive o problema do transtorno bipolar, eu fiquei louca, né, digamos, pode-se dizer que eu enlouqueci, né, nesse tempo. E eu comecei o canal assim, os gêmeos tinham 6 meses, então o Natan tinha falecido há 1 ano, então era tudo muito recente. Vocês podem ver os vídeos desde o começo do canal, e vocês podem me acompanhar. Gente, eu sempre mostrei realmente como eu sou, e realmente tudo que eu tava passando. E vocês podem ver que, assim, eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito, e vocês viram que, tipo, eu era meio doidinha, assim. Eu não posso dizer, gente, pra falar pra vocês, eu não sou uma pessoa muito normal, assim, eu sou meio doidinha mesmo. Mas eu tava muito louca, né? Eu passei um tempo, assim, bem doidona mesmo. E por conta disso, assim, porque eu realmente fiquei totalmente desestabilizada. Eu não era mais eu. Eu me acabei, assim, durante um tempo, e eu dou glória a Deus que eu tive os gêmeos, gente, porque o Gabriel e a Helena na minha vida foram o meu consolo, sabe? O meu colo não ficou vazio,
eles preencheram o meu dia. Se não tivesse em eles, eu não sabia o que eu ia fazer, assim, sabe? Eu ia ficar mais perdida ainda, eu acho que eu ia ficar mais louca ainda. E, sinceramente, eu não sei o que seria de mim neste momento. Então, por isso que eu acredito que Deus sabe todas as coisas. E Deus colocou o Gabriel e a Helena na minha vida porque Ele sabia que se eu não tivesse o Gabriel e a Helena na minha vida, hoje, talvez eu nem estivesse aqui falando com vocês, sinceramente. Então, assim, Deus, Ele sabe o que Ele faz. E até hoje, né, o Gabriel, assim, gente, ser mãe de gêmeos é uma loucura. Eu quero fazer um vídeo só disso, assim, sabe? Quando eu encontro uma mãe de gêmeos pra conversar, a gente conversa horas, assim, parece que tu encontra uma melhor amiga, porque é uma pessoa que entende o que tu tá passando, que é desafiador. Então, talvez eu faça um vídeo falando sobre a minha experiência de mãe de gêmeos aí nesses 9 anos, né? E cada ano que passa é um desafio diferente, é uma fase diferente que eles estão, e todos eles sempre passam pelas mesmas fases. Então a gente tem que estar sempre se desdobrando. E principalmente assim, às vezes quando a Helena ela tem a condição do TDAH, que demanda mais atenção, né? Então assim, é mais correria. E não é só isso, tem outras questões, né, envolvendo a Helena, que vocês sempre acompanharam desde o começo. Ela foi um bebê que sempre demandou mais de atenção, e da gente tá correndo mais com ela em médicos, tudo mais, e até medicação, né, toma, e tudo isso. Mas isso é um outro assunto, é uma outra história, faz parte da história, mas é a parte, né? Agora eu quero falar sobre a ressignificação do luto. Isso que tá acontecendo comigo neste momento, que eu consigo olhar pra trás e sentir gratidão do que eu passei. Gente, eu não choro mais quando eu falo do Nathan. Até posso me emocionar, mas eu não choro mais. E eu posso dizer pra vocês que quando eu penso nele, agora eu não tenho mais um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia. Eu sinto felicidade, eu sinto alegria, eu sinto gratidão por eu ter sido mãe dele. Até mesmo as lutas, assim, tudo que eu passei, sabe? A loucura e tudo que eu passei, eu penso, meu Deus, eu consegui superar. Gente, hoje eu tô aqui, hoje eu tô bem e eu consegui passar por tudo isso. Então eu me sinto uma pessoa muito forte e eu me sinto grata a Deus porque Ele me deu força pra passar por tudo isso. Eu sinto um pouco de pesar porque eu demorei muito, né? Foram 10 anos, então eu tive um luto longo, um luto complicado, porque todo mundo passa por todas as fases do luto, mas algumas pessoas, elas demoram menos tempo para passar, elas passam mais rápido. Outras pessoas, elas têm um luto mais complicado e demoram mais tempo para passar, que é o que aconteceu comigo. Eu demorei 10 anos para hoje chegar e dizer que eu sinto gratidão por tudo que aconteceu, para hoje eu olhar para trás e ficar feliz porque eu pude estar com ele ali um ano, sabe? Ele poderia não ter existido na minha vida, mas ele existiu e foi tão bom conhecer, sabe? Conhecer o Nathan, ele mudou a minha vida, gente. Ele fez eu encarar a vida de uma outra perspectiva, assim, olhar tudo de uma outra forma. Eu cresci muito, gente. Eu cresci muito, sabe? Emocionalmente, espiritualmente. Posso dizer hoje, né? Até psicologicamente. Tipo, é que às vezes Deus tem que quebrar a gente todinha e depois construir de novo, né? Às vezes é isso que acontece, né? E algumas situações na vida da gente vem pra isso, vem pra gente ser totalmente quebrada e ser reconstruída de novo. E a gente pode olhar pra trás e dizer que precisávamos passar. Eu posso olhar pra trás e dizer, não, eu precisava passar por isso. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu posso falar com uma mãe que perdeu um filho e eu posso entender o que ela tá sentindo, porque eu passei por isso, sabe, gente? Eu senti isso na pele. Então eu posso conversar com alguém que perdeu um filho e dizer que eu sei o que ela tá sentindo, sabe? Então, e tudo na vida ele tem um propósito, tudo na vida tem um propósito. A gente tem que pensar nisso, assim, tem que pensar, eu passei por isso porque eu precisava passar por isso, eu passei por isso porque tinha um propósito pra eu estar passando por isso. Apesar de que o caminho é doloroso, né, gente? É muito doloroso. Uma mãe perder um filho é uma coisa muito difícil, assim, bem difícil mesmo, assim, de estar, né, digerindo,
não é uma coisa natural da vida, não é natural, né? A gente, até como eu falei na carta, a gente não é preparada para isso. Quando a gente é criança, a gente brinca de boneca, a gente brinca de mamãe e filhinho, e a gente já, parece que a gente já nasce já com aquilo meio impregnado, assim, querendo ser mãe, né? Querendo ser mãe, querendo ter o seu filho, e daí a gente já fica imaginando, já fica pensando, meu filho vai crescer, o que ele vai ser, né? Ele vai estudar, e a gente já prepara a nossa vida inteirinha, programa a nossa vida, os nossos dias, programa tudo inteirinho em volta daquele filho, né? Pensando naquilo. Então quando o filho ele some de cena, quando desaparece, né? De repente, porque essa sensação que a gente tem, desapareceu, a vida, a gente não sabe mais o que fazer com a nossa vida, porque a gente planejou toda a nossa vida em função daquele filho. E de repente não tem mais, a gente fica totalmente perdida, assim, o sentimento de que a gente tá no meio do oceano e não tem mais nada em volta, e tu fica perdida e tu não tem chão. Tu não tem chão pra pisar e tu não sabe mais o que tu vai fazer. Como eu disse, as horas sobram, porque antes o teu dia era todo em cima daquilo. O dia de uma mãe é todo voltado pro cuidado do filho. Mesmo as mães que trabalham fora, elas trabalham fora, mas elas têm que cuidar da alimentação, elas têm que pensar na roupa, têm que pensar no calçado, e tem que ver se tá bem na escola e se tá faltando alguma coisa. Tanto o pai quanto a mãe, eles têm a vida deles em função dos filhos. Quem é pai, quem é mãe aí, sabe o que é isso. E quando isso some da tua vida, mesmo que tu tenha outros filhos, mas cada filho é único, cada filho ocupa um pedaço da vida da gente, cada filho ocupa um pedaço do coração da gente. E quando isso é arrancado, parece que um pedaço do coração da gente é arrancado também. É como se tivesse amputado um membro da gente, um membro muito importante. Aí tu tem que aprender a andar sem aquele membro, aprender a viver sem aquele membro que era importante, que fazia parte do teu dia, que fazia parte da tua vida, que tu tinha mudar. Eu parei de trabalhar pra ficar cuidando do Natan, né? Então, quando ele sumiu, quando ele quando ele foi pro céu, né? Quando ele saiu dessa terra, eu pensei assim, meu Deus, né? Agora. Mas aí eu tinha a Rafaela também, né? Que foi muito importante pra mim também, porque eu tinha ela. Eu não tinha mais um bebezinho. A Rafaela não era mais bebê, ela já era uma criança grandinha, né? Então não demandava assim tanto trabalho quanto um bebê. Um bebê demandava mais trabalho, né? Mas assim, ter ela na minha vida também foi um apoio que Deus me deu, assim. Então eu sou grata a Deus, sabe? Apesar de tudo que aconteceu, eu acredito que Deus já sabia de tudo e que Deus já preparou tudo. E apesar de ter sido difícil o meu processo, hoje eu posso olhar para trás e ver com outros olhos. Hoje eu consigo olhar com uma outra visão. Eu acredito que eu esteja ressignificando tudo que aconteceu comigo. Algo que antes eu pensava que era uma tragédia, que era a pior coisa que poderia ter acontecido, né, na minha vida. Hoje eu penso que foi uma escola, sabe? Uma escola. Fez eu ficar forte, fez eu mudar, fez eu ser uma outra pessoa hoje que eu não era antes, e me fez enxergar a vida de uma outra forma. Hoje eu enxergo a nossa vida assim de uma forma bem diferente. Hoje eu enxergo o céu de uma forma diferente. Hoje eu enxergo a morte de uma forma diferente. Para eu poder chegar nesse estágio de enxergar todas essas coisas de uma forma diferente, eu tive que passar. Gente, eu tive um período que eu tive muita raiva até de Deus, sabe? Foi difícil, porque é uma coisa que você não consegue entender. Mas hoje eu entendo perfeitamente, e eu amo Jesus, eu amo Deus, e eu entendo, sabe, tudo que aconteceu comigo. E na verdade eu sou grata a Ele pelas coisas que aconteceram comigo, porque apesar de ter acontecido, Ele não me abandonou, Ele não me deixou de colo vazio. Olha, gente, os gêmeos na minha vida foram um milagre. Eu, com 15 anos, eu fui diagnosticada com ovário policístico. Depois, mais tarde, eu fui diagnosticada com endometriose. E, gente, quem tem ovário policístico e endometriose, tem muitas que não conseguem
engravidar. Tem muitas que tem que fazer tratamento para engravidar. Eu nunca precisei fazer tratamento nenhum e eu tive 2, eu tive gêmeos, né? Engravidei de 3, ainda eram trigêmeos. Aí ficou o Gabriel e a Helena ainda. Então assim, eu vejo tudo como um presente de Deus, sabe? Foi um milagre. Eu acredito que foi um milagre eu ter engravidado do Gabriel e da Helena justamente na semana que o Nathan faleceu. Eu vejo ali a mão de Deus, sabe? O cuidado de Deus com a minha vida. Então eu não tenho como ficar mais com raiva dele. Eu já tive sim raiva, mas hoje eu enxergo aquela raiva como ingratidão. Porque se eu pensando agora, mas se bem que eram sentimentos normais que precisava colocar pra fora. Gente, eu era uma mãe que tinha acabado de perder um filho. Deus poderia me dar 10 filhos, mas eu ia pensar naquele que eu perdi, né? Porque a nossa mente é assim, né? A gente pensa mais naquilo que a gente perde do que aquilo que a gente ganha. E eu tive que passar por esse processo, né? Foi um processo, foi tudo um processo. Agora hoje eu de coração aberto, sabe, gente? De coração aberto mesmo, assim, sinceramente. Hoje eu sinto gratidão, sabe? Gratidão a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. E por tudo que eu passei, apesar de eu ter sofrido, apesar de eu ter, né, ficado meio maluco, mas eu consegui passar por tudo isso e hoje eu vejo que eu sou uma pessoa melhor, assim, sou uma pessoa mais forte. Por isso eu posso dizer que ele passa, sabe, gente? O luto, ele passa. O luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser chorado, ele precisa ser lembrado. Você precisa passar por todas as fases, você precisa sentir, você precisa permitir, sabe? Sentir, chorar, se quiser, se tá com raiva, expressa isso, sabe, gente? Não fica aguardando, passa por todas as fases e ele vai acabar, ele vai passar assim. Hoje eu posso dizer assim com propriedade, gente, ele vai passar. E quando passa, você começa a enxergar as coisas e a vida e o mundo e tudo com outros olhos, de uma outra forma, sabe? De uma outra perspectiva. E é isso que eu queria falar aqui. A câmera já tá acabando a bateria e eu precisava, a gente tá sentando pra fazer esse vídeo, eu precisava dar um desfecho, né, pra tudo que aconteceu, porque tinha começado, né, um processo ali no cemitério e eu quero dizer que esse processo, ele continua. Eu acho que eu estou passando por tudo e eu posso dizer que eu venci, sabe? Uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir fazer e eu fiz. Então eu me sinto muito forte porque eu fiz algo que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Quem viu aquele vídeo, né, que eu sentei aqui na cozinha e chorei e me desabafei e falei o que estava acontecendo. Gente, naquele dia eu achava que eu nunca ia conseguir ir naquele cemitério. Eu sabia que eu precisava ir lá, mas eu não tinha forças e eu achava que eu nunca ia conseguir. E eu fui e eu consegui. E por isso eu me sinto forte, sabe, gente? Porque eu consegui fazer uma coisa que eu achei que nunca ia conseguir. E depois daquilo mudou a minha vida, mudou tudo, mudou a forma que eu enxergo, mudou a forma que eu vejo. Eu consigo falar sem chorar, eu consigo lembrar sem chorar, eu consigo sentir alegria, eu consigo sentir felicidade e gratidão. É isso que eu tenho sentido neste momento, gente. Alegria, felicidade e gratidão, sabe? E é isso que eu queria terminando aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecerem alguém que tá passando, né, por esse momento difícil, podem compartilhar o vídeo. É importante quem tá passando por isso saber que um dia vai passar, sabe? Saber que um dia essa dor vai acabar, assim. Eu falo isso hoje, assim, com muita alegria, sabe? Porque se alguém viesse e falasse tudo que eu tô falando aqui hoje pra mim, há, digamos, 2, 3, 4 anos atrás, ou um mês atrás, eu ia dizer que é mentira, que o luto não acaba nunca, que eu vou chorar a vida toda, que vai fazer falta pra sempre, que dói pra sempre. Eu ia falar isso, sabe? Eu ia falar que nunca ia terminar, eu ia falar isso. Mas, gente, passou, terminou, acabou, a dor acabou também. A saudade tem, sim, saudade tem, mas é uma saudade diferente, não é mais uma saudade sofrida, é uma saudade que tu sente uma alegria, que tu sente uma paz, que tu sente assim, uma gratidão por ter conhecido, sabe, um anjinho tão lindo. Então é diferente, tá bem diferente, e eu vejo isso quase como um milagre, porque eu achei que eu nunca ia chegar nessa fase. Sério, gente, eu achei que eu nunca ia chegar nessa fase. Achei que essa fase, na verdade, não existia. Que ela existia pra todas as outras pessoas, menos pra mim. E eu fiquei 10 anos, gente, vivendo o luto. Então, pra quem tá passando pelo luto aí, não sei quanto tempo que você vai passar, né? Mas vai passar. Só precisa sentir e viver o que precisa tá vivendo e uma hora passa. Pode demorar, mas passa. Então,
Tchau, gente.